Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um assunto bem interessante. E eu convidei o meu filho, que depois logo vocês irão ouvir, a minha filha também, para participar dessa nossa vídeo, porque eu quero falar sobre um assunto interessante, sobre a importância da família no ministério, a importância de nós termos o entendimento de gerarmos uma descendência para Deus. E é claro que por muitos anos, quando eu comecei a pregar o evangelho, então eu tinha o chamado, estava pregando, minha esposa junto comigo e tal, mas ela não atuava muito. E os meus filhos do meu lado, desde pequeno, mas sem atuar. Mas quando a gente foi entendendo a palavra, entendendo o propósito, a família foi se envolvendo. E hoje eu posso convidar meus filhos aqui para compartilhar com vocês uma fala daqui a pouquinho. Não pedi para eles falar nada, não direcionei, os dois são adultos, vamos falar do coração, a importância de se estar dentro do projeto, inserido como família, porque eu quero até numa introdução aqui para todos os irmãos que estão aqui, pastores, e eu gostaria que você assimilasse a ideia, porque temos orado por todos os pastores que estão participando dessas nossas vídeos, onde a gente procura compartilhar uma experiência, orado pelos nossos irmãos, pelos líderes, pelos discípulos, por aqueles que estão chegando agora, que estão fazendo o crescimento explosivo. A gente tem orado, pedido para que o entendimento realmente seja aberto, o coração iluminado, para entender o projeto, entender o propósito. Então, veja bem, esse é um versículo tão conhecido, Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 ao 28, está escrito assim, olha, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí vem, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Aqui Deus fala de uma descendência. Fala de uma descendência. Fala de filhos. Fala de uma geração. Fala de um legado. E aí diz, sujeitai e dominai sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, essa descendência que nós geramos, ela tem um propósito de governo, de domínio para a glória de Deus, de reino, reinar na terra, né? Porque Deus é o criador de tudo e ele tem o direito de reinar sobre aquilo que é dele. Do Senhor é o céu, a terra, os animais, tudo que nele há. Então, Deus, que é o criador, tem o direito de reinar. Mas como é que ele vai reinar? Através da igreja, através de nós. Então, o que Deus fala para Abraão? 12:2. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus está falando de uma descendência. Por isso que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, de uma descendência. Então, aqui nós temos um entendimento, pastores, irmãos, da importância da nossa família estar juntamente conosco, servindo a Deus. Por quê? Porque é um legado que nós deixamos dentro de um projeto que o próprio Deus estabeleceu. Por exemplo, Gênesis 17:2. Estou dando uma breve introdução para chamar aqui os meus filhos. Gênesis 17:2 em diante diz assim, Deus fala, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente,
Então, caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de nações, de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti sairão nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra e tal e tal. Então Deus faz uma aliança com Abraão e uma promessa, né, de que ele seria pai de nações, mas dele sairia nações, sairia reis. E Deus fala da descendência de Abraão. Por isso que eu estou aqui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? E quando nós vemos que Deus fala com Salomão, dizendo: pede-me o que queres, depois daquele sacrifício de 1000 bois, e daquele momento de adoração a Deus, Deus diz: pede-me o que queres. Aí a primeira coisa que Salomão fala é: tu foste benigno para com meu pai Davi. Salomão está dizendo: Deus, eu vi que o Senhor foi o Deus de meu pai. Então me dê sabedoria, porque eu sou jovem e tal. Então, Salomão dá um testemunho de que Deus foi o Deus do pai dele. Né? E aí nós chegamos no Evangelho, Jesus escolhendo 12, Jesus preparando 70, formando uma descendência espiritual. E aí Paulo escreve aos Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, esse versículo é muito mais do que eu estou falando. Mas aqui diz que a bênção de Abraão é para mim e para você. De nós vai sair nações. A nossa descendência tem que ser uma descendência abençoadora. Os nossos filhos, a nossa família, os nossos netos. Nós vamos deixar um legado que vai influenciar, que vai estabelecer o reino e dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo. Então, eu tenho aqui, eu queria apresentar para vocês, a Daniela é uma jovem ainda, casada, tem 2 filhinhos lindos, né? Ganhou a Heaven há poucos dias, tem o Zion, que é o meu amiguinho, e tem a Heaven, que nasceu há poucos dias, e eu gostaria, Daniela, de que você, eu sei que depois logo você vai ter que sair, porque a Daniela já tinha agendado uma reunião com os líderes de células jovens, e depois ela terá que sair, depois vamos ouvir o pastor Guilherme. Eu gostaria, Daniela, que você compartilhasse, que tem irmãos, tem líderes, tem muitos pastores de várias partes do Brasil que estão conosco, que estão chegando agora, conhecendo o projeto. Eu gostaria que tu falasse, como filha de pastor, obviamente, qual é a tua experiência, o porquê que você decidiu se envolver, servir a Deus. Hoje você tem sido uma coluna aqui do nosso lado, cuidando não só da rede de jovens, mas muitas áreas dentro da igreja, e também me substituindo quando a gente viaja, você ministra, prega, normal, e está tudo certo. Então, gostaria que tu ficasse à vontade. Bom, tá todo mundo me ouvindo? Aí?
Tá funcionando? Sim, está tudo certo. Então, hoje, né, eu fiquei meditando sobre o porquê que eu me envolvi, o que que aconteceu, como é que foi, me lembrando de como que era antes de eu ter, na verdade, me convertido, né? Porque eu me converti, nasci de novo com 19 anos. Mas antes disso, eu era uma filha de pastor normal. Eu ia para a igreja, sempre fui para a igreja, sempre desde pequena, todos os domingos, sempre participando, participei de muitos seminários, toda a escola, todas as escolas de líderes dominicais, todas. Mas eu me lembro que antes disso, na minha adolescência, eu tinha uma certa revolta, digamos assim, contra a igreja. Não contra os meus pais e tal, mas contra a igreja, porque o filho de pastor, ele sofre uma pressão, né? A pressão de corresponder à expectativa dos irmãos. Então, muitas pessoas às vezes questionavam: ah, mas você não é filho de pastor, isso, aquilo. E eu não tinha, até então, tido revelações da palavra que pudesse transformar o meu caráter. Não, isso acontece quando a pessoa se converte. Mas como eu tinha nascido dentro da igreja, então não tinha tido essa transformação de caráter, esse nascer de novo. Que eu vejo que é o caso da maioria dos filhos de pastor, demora um tempo para eles ter essa conversão. Então, nessa época, eu tive várias coisas fundamentais que colaborassem para que chegasse esse dia que eu fosse nascer de novo, que eu fosse decidir estar do lado da minha família e entrar no ministério e tudo mais. Quais foram essas coisas que colaboraram para eu decidir isso? Foi, primeiro, eu acredito que foi o exemplo do meu pai e da minha mãe de fé. Eu não digo nem exemplo assim de bons comportamentos e tal. Isso é óbvio. O meu pai e minha mãe sempre foram pessoas de caráter. Sempre foram de caráter, tudo certo, nunca vi falha, nada, nada. Mas o exemplo de fé, eu acredito que me impactava, mesmo que eles não me falassem nada. Exemplo de fé, exemplo de abandonar tudo por Jesus, largar tudo, recomeçar se fosse preciso. Eu nunca vi meu pai, por exemplo, falar palavras negativas, nunca vi. Só palavras de fé, semente de fé, e eu via muitas coisas acontecendo. Tanto que eu lembro que na minha adolescência eu tinha momentos onde eu tinha dardos, né, do inimigo na minha mente, que sabia que eu tinha um propósito, que lançava, mas será que Deus existe mesmo? Será que não é uma balela? E só de eu pensar isso, eu me lembrava de todos os milagres que eu já tinha visto. Então, eu acho que esse exemplo de fé, para mim, foi fundamental. Outra coisa também foi as sementes plantadas de mim desde pequena. Sempre tive muitas sementes de palavras dos meus pais, as pessoas ao redor de mim, eles sempre falavam para mim que eu tinha um propósito, que Deus tinha um plano comigo, que eu ia ser uma pastora. Meu Deus, a minha mãe, a minha avó falava muito para mim. Então, desde pequena eu já aceitei essa realidade. Eu já tinha aceitado, eu nem me imaginava no futuro com outras profissões. Não, foram muitas sementes plantadas. E também, quando daí eu cheguei aos meus 19 anos, né, eu decidi, porque aquilo já estava implantado dentro de mim desde pequeno, eu decidi, não, então eu vou servir a Deus, eu vou levar a sério, eu vou me envolver, decidi isso. E logo que eu decidi, eu também pude perceber que meu pai e minha mãe sempre foram mente abertas, eles sempre tiveram essa mente aberta para ouvir as minhas opiniões como uma jovem. Porque o jovem pensa diferente, às vezes, do adulto, ou vê coisas, às vezes, que a pessoa mais velha não vê mais. Por já estar tantos anos ali envolvida, tem coisas que às vezes passam despercebidas. Então, quando eu vi que eu tinha uma oportunidade, eu tinha um espaço para trazer algo novo, para inovar, não sei, em coisas, quando eu vi que eu fiquei feliz e, digamos assim, empolgada em poder
criar e fazer o meu ministério. Porque eu acredito que todo pastor, toda igreja é a cara do seu pastor. Então, quando eu vi que eu tinha um espaço para fazer algo que fosse minha cara, ou enfim, eu tivesse voz ali, isso me empolgou. Aí eu passei a ter ideias dentro da igreja, até de decoração, tinha ideias com o louvor, com a dança, eu pude me envolver em várias áreas, em vários ministérios, em vários departamentos. Ministérios que antes não existiam, hoje existem na nossa igreja. Tem ministério de redes sociais, de foto, vídeo, disso, daquilo. E a equipe cresceu muito depois que a gente se envolveu como filha. As equipes começaram a crescer, as equipes de trabalho. E também eu acredito que por causa disso, do nosso envolvimento, as pessoas também começaram a ter vontade de participar dos ministérios. E participando dos ministérios, elas se firmavam ainda mais na igreja por estar trabalhando. Então, a igreja, como um todo, ficou mais forte quando a família toda estava unida trabalhando na igreja. Muitas pessoas entraram em vários ministérios dentro da igreja, trazendo toda a sua família, e a igreja, eu acredito que ficou mais forte, mais consolidada, com várias pessoas trabalhando. Hoje em dia, né, quando a gente faz uma reunião com todos os ministérios da igreja, tem mais de 100 pessoas que trabalham, que são envolvidas. Mas eu acredito que nós, como filhos, tivemos parte nisso da igreja, por estar auxiliando com esses ministérios, né? Teve uma época que o meu irmão cuidava da parte da mídia, depois aí eu entrei, e enfim, que eu acredito que essas três coisas, o exemplo de fé, o espaço, né, as oportunidades que eu vi que tinha, e também as sementes que foram plantadas dentro de mim desde pequena foram as coisas principais, assim, que me motivaram a hoje estar envolvida e, enfim, dar a minha vida para Jesus, né, dentro do ministério. Dani, antes de você sair, bem importante a tua fala aqui, eu gostaria de, como filha de pastor, porque você falou uma coisa no início aqui muito importante. As pessoas da própria igreja, elas querem cobrar dos filhos dos pastores como se eles fossem os pastores. E você, como filha de pastor, claro, você já deu o teu testemunho, a gente sempre acreditou na família sacerdotal, a gente sempre acreditou que nós, como família, seríamos uma bênção. Mas o que você diria para os pastores que têm filhos, que de repente não se envolvem? Você acha, Daniela, que seria importante dentro da igreja ter um espaço, porque tu não falou da rede de jovens, né? Que são centenas de jovens que se reúnem todo sábado, são muitos líderes de jovens que têm célula, que estão se multiplicando, que estão ganhando outros jovens, e provavelmente nós teremos uma videoconferência no futuro, uma mentoria, para falar sobre esse departamento dos jovens dentro da igreja. A mentalidade de um filho de pastor. Dani, o que o filho de pastor gostaria que o pai fizesse para ele não ir para o mundo e não se desviar? Tu acha que é importante o pai? Eu acho que sim. Eu acho que uma coisa bem importante, que eu também acabei esquecendo de comentar para mim, foi a importância de ter os pais do lado do filho do pastor. Do lado. Como? Eu, por exemplo, sofri uma certa perseguição por causa disso, porque se espera muito, às vezes uma outra pessoa tinha ciúme, então eu ganhei lugar de liderança, embora eu não merecesse, entre aspas, eu não merecia o lugar de liderança, mas ganhei o lugar de liderança e fui apoiada. Então muitas pessoas tiveram que, digamos assim, me engolir até eu conquistar elas, né? Mas se fosse deixar o povo escolher, ninguém iria escolher os filhos de pastor para liderar. Eu acho que ter o pai, a mãe e pessoas do lado para apoiar, para defender, eu acho que é muito fundamental. Dar espaço de liderança e estar do lado, acreditar, sabe, no filho, acreditar no filho de pastor, porque às vezes o filho não é
valorizado, às vezes não é reconhecido, e por isso se distancia. E às vezes o pai espera que o filho tome uma atitude, mas o filho não vai tomar uma atitude. É o pai que tem que ir buscar o filho e falar, olha, você vai liderar isso, você vai liderar aquilo, eu estou do seu lado, eu vou te apoiar, não importa se tiver pessoas que não queiram você ali, você vai fazer. E o pai preparar o caminho para o filho, eu acho que isso é muito importante, muito fundamental. Preparar o caminho para ele. Então, hoje a Daniela com o meu genro lideram também os jovens e atua como vocês ouviram aqui. Obrigado, Dani. Deus te abençoe. Bom, quero chamar o pastor Guilherme. Pastor Guilherme, casado, a minha nora, uma grande bênção, ele tem uma família linda, é pastor em Florianópolis, na Era Church lá, e foi uma escolha dele ir para Florianópolis, né? E um dia chegou para mim, pai, eu quero ir, quero construir minha história, quero ter a minha experiência. Ele liderava os jovens aqui e a Dani assumiu o lugar dele, ele foi para Florianópolis. Então vamos ouvir o pastor Guilherme, o que ele tem para falar aí como filho de pastor. Legal, boa noite aí para todo mundo, é um prazer. Já participei em algumas reuniões de mentoria, né, e agora fui convidado novamente. Para mim é uma honra mesmo estar aqui. Na verdade, assim, a minha história é um pouco diferente da história da minha irmã, né, da Dani, até porque eu sou 10 anos mais velho que ela, então, por ser homem, já tem aí uma diferença na questão de trabalho e responsabilidade do que uma menina, né, do que propriamente uma menina dentro de casa, que é um pouquinho diferente. Então, a minha trajetória é um pouquinho diferente da dela. Eu nunca tive, na verdade, eu não sei se isso é uma graça ou uma bênção, eu não sei, mas eu nunca tive preconceito de ninguém, nunca me senti diferente de ninguém, nunca sofri bullying, essas coisas, na minha mente nunca passou esse tipo de situação. Claro que eu também não queria ser pastor, né? Eu não desejava ser pastor, não por ver algo em meu pai, pelo contrário, era por ver o que faziam com ele, né? Na época nós éramos um pastor tradicional, éramos de uma denominação, e a regra era que cada 1 ano e 8 meses ele tinha que mudar de igreja. Então, basicamente, a gente trocou muito de igreja, construímos uma dezenas de igrejas, moramos em uma quantidade de cidade enorme, e esse era o período, 1 ano e 8 meses, 2 anos. Então, basicamente, quando a igreja estava falida ou fracassada, ou o pastor tinha cometido um pecado, ou o filho do pastor tinha cometido um erro, trocava-se de pastor, ou seja, mandava aquele para outro lugar, e aí ia o pai e a família lá. Então, assim, a gente nunca tinha criado raiz. E o que eu mais, na época, aquilo que mais me causava tristeza era ver que quando o negócio estava ficando bom, ou seja, quando a igreja estava pronta, quando estava tudo alinhado, a gente simplesmente tinha que mudar de cidade e começar o processo tudo de novo. Não uma, não 5, não 10, mas várias e várias e várias vezes a mesma coisa. Então, esse era o meu maior empecilho para ser pastor. E também, como eu era aluno, né, e estudava, a maioria das pessoas falavam muito mal de pastor. E isso me deixava triste, eu tinha uma ideia de não querer. Mas, enfim, fui chamado com o processo do tempo mesmo, eu fui entrando na bola de neve e possivelmente eu não conseguiria me ver hoje não sendo um pastor. Tanto é que eu sou literalmente um pastor por vocação, eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas eu não conseguiria fazer outra coisa sem ser pastor, porque eu acho que essa é a missão mais honrosa que alguém possa ter na face da terra, é você ser um pastor de verdade. Mas a minha história também, eu era filho de pastor, músico, tocava na banda, ajudava no que podia ajudar, mas eu fui ganhar a primeira alma, eu fui ganhar uma primeira pessoa com 18 anos de idade. Então, até os meus 18 anos, eu não falava de Jesus para ninguém, cumpria a liturgia, né? Cumpria a liturgia da igreja, né? Ia, frequentava, fazia tudo, enfim, mais do que às vezes eu poderia, mas eu nunca tinha ganhado uma alma. Com 18 anos eu levei um impacto, né? Eu levei um impacto de, e aí? O que é que você vai fazer? Você vai ganhar almas, não vai? E aí eu migrei, parti para literalmente fazer aquilo que a Bíblia ensina. Então, aí eu comecei a liderar, obviamente, liderei uma célula, depois comecei a rede de jovens,
e fui assumindo o meu espaço a pouco e ajudando o pai, obviamente, em tudo aquilo que era necessário, até vim aqui para Florianópolis para realmente ter essa experiência de você ser um pastor, de você ter a sua igreja, de você ser o responsável por um rebanho. E tem sido uma experiência extremamente boa, prazerosa, uma experiência assim que eu vou agradecer a Deus pelo resto da minha vida, o fato de eu ter vivido isso. Mas eu acho que o ponto mais interessante para ser bem produtivo, não em si contar a minha história, mas quando eu ouvi sobre esse tema, eu acho que o mais importante de se falar nessa reunião são alguns conceitos que eu diria que não só se aplicam ao pastor, mas ele se aplica a todo mundo de uma maneira geral. Alguns pontos que me levaram a ser quem eu sou hoje, caráter, visão, fé, conhecimento bíblico, em si, de ser um pastor, eu digo assim, estruturado, no sentido de, sim, estou em construção, mas um pastor já consolidado, maduro, mesmo tendo poucos anos de idade, 35, é aquilo que eu vivenciei dentro de casa. Eu acho que um dos pontos principais aqui que eu elenquei algumas coisas baseado naquilo que eu acho que é importante. Eu acho que um dos pontos principais, o primeiro ponto que fez com que a nossa família, que a descendência aí, né, fosse uma descendência, uma família que realmente pudesse agregar algo no evangelho, foi a questão de ver tempo em questão de família e igreja por parte do pai, né, por parte do pai e da mãe. Então, aqui há um grande erro com parte dos pastores. O pastor, ele gasta, quem sabe, a vida inteira dentro ele gasta a vida inteira dele para a igreja e ele esquece da família. Ele não consegue nivelar, ele não consegue aqui ter separado o tempo de igreja e o tempo de família. E dentro da nossa casa, eu conseguia ver isso. Então, assim, há um tempo de família, há um tempo de filho, há um tempo de irmãos, né? de família, realmente, e há o tempo de igreja. E eu acho que a maior falha que um pastor pode cometer é justamente ele não entender isso, ele dedicar muito tempo à igreja e ele acaba perdendo a família, ele acaba deixando a família de lado, sendo que a família é a primeira igreja que ele tem. Então, assim, eu fico... claro que há muitos parâmetros que a gente tem que levar em consideração, mas um pastor que ele tem sucesso na igreja e ele fracassa na família, há algum detalhe aí que foi passado despercebido. Aconteceu algum erro, uma anomalia no decorrer do tempo. Porque o primeiro sucesso tem que ser o sucesso familiar, tem que ser o sucesso da sua casa. Ou veja, você ora por todo mundo, você visita todo mundo, você quer salvar todo mundo, tu quer ensinar todo mundo, mas daqui a pouco a tua família está se perdendo. Então eu entendi e eu via, não é mais do que entender, eu via que havia aí um tempo de igreja, não, é um tempo dedicado à igreja, mas também havia um tempo dedicado à família. Eu acho que esse ponto, eu acho que daqui a pouco pode ser o calcanhar daquilo de muitos pastores, e também pode ser aí um primeiro passo que a pessoa precisaria ter, ela entender que a igreja, por mais que ela é ali o teu chamado, mas primeiro você tem que entender que a tua família necessita, a tua esposa, teus filhos, eles precisam desse tempo, para que você não se perca no decorrer do tempo. O segundo ponto que eu elenquei aqui é o tempo que foi dedicado a mim. A mim como indivíduo pessoal. Eu me recordo que eu, no decorrer de toda a minha vida, até eu sair de casa, que faz poucos anos que eu saí de casa, eu sempre estive ao lado do meu pai e da minha mãe, ou seja, não era como é hoje, né? Hoje, no caso, a pessoa lá, o filho fica num quarto, o pastor, né, ele sai fazer as coisas e deixa a família, ou deixa o filho, enfim, não há esse elo, não há esse tempo dedicado. E no meu caso foi completamente o oposto. No meu caso, eu tinha contato permanente. Todas as vezes que o meu pai ia fazer alguma coisa, ele me levava junto. Ele ia fazer um ato fúnebre, me levava junto. Ia fazer um casamento, me levava junto. Ia fazer uma visita, me levava junto. Ia fazer um negócio, né, particular, me levava junto. Então, assim, esse tempo dedicado a mim fez com que eu entendesse que ele também era meu amigo, que a minha mãe também era minha amiga, e o elo familiar, ele foi construído de maneira sólida. Então, eu acho que
para um pastor, mais do que ele ter tempo aí para sua família, ele precisa também dedicar tempo para sua família, para os seus filhos. No caso hoje... Pastor Guilherme, pode falar. Um minutinho, que vai cair agora, nós já menos de um minuto, aí já vamos entrar de novo. Pode ir. Se cair... Não, então eu acho que você dedicar tempo ao teu filho, você fazer coisas, por exemplo, o meu pai e minha mãe faziam coisas que eu gostava, iam em lugares que eu gostava, né? Faziam aquilo que eu gostava. É um elo que você precisa criar. Então, você quer cobrar algo, você quer exigir algo, mas não há uma moeda em troca. Então, assim, para mim foi me dado tempo. De uma maneira inconsciente. Claro que tudo que eu estou falando aqui são coisas inconscientes, né? São padrões que a pessoa segue e aí elas determinam o resultado da vida dela. Não que você tenha esquematizado como nós estamos, como eu estou tentando esquematizar aqui ponto a ponto para ficar fácil para a pessoa entender. Na verdade, isso é um padrão que a pessoa não se dá conta. Mas isso que eu estou falando foi os pontos que construíram a minha jornada, a minha caminhada para ser quem eu sou hoje. Então, eu falava sobre justamente você dar tempo para o teu filho. Né? Hoje eu vejo que os meus filhos, cada um deles precisa de um tempo diferente. São pessoas diferentes, são seres diferentes que habitam na mesma casa, que têm gostos e ideias diferentes. Então, eu preciso dar tempo diferentes. Outro ponto que eu elenquei aqui, que me levou a ser quem eu sou hoje, é a questão de você, vida de altar e vida em casa. Eu acho que existe aqui um grande abismo que eu não vi na minha casa, mas eu conheço pastores, né, convivo com outros pastores, e eu vejo aqui que há um grande abismo entre vida de altar e vida dentro de casa. Então, aqui é mais ou menos a síndrome de Naamã, né? Leproso dentro de casa, mas quando ele sai para fora, ele é idolatrado como se fosse o maioral. E isso acontece, isso aparentemente ele é bom para as pessoas que estão de fora, que não conhecem o pastor. Mas a partir do momento que a família sabe quem é o indivíduo, quem é a pessoa, ela destrói a família. Porque ele vê o pastor em cima do altar, ele vê o pai, ele vê a mãe em cima do altar fazendo algo, né? Falando algo, conversando, ensinando, falando sobre perdão, falando sobre fé, falando sobre amor, falando sobre tudo, mas quando chega dentro de casa, ele vê que aí há uma distância, né, entre quem é o pastor no altar e é o pastor dentro de casa. E aí, muitas vezes, o próprio filho, porque é quem conhece o núcleo mesmo da pessoa, veja bem, olha só como isso é extremamente importante. Quem conhece o núcleo mesmo é a família, é os filhos. É a geração que está do teu lado. Veja, quando meu pai entrou nessa ideia do crescimento explosivo, de voltar à igreja primitiva, a minha mãe ficou um pouco, vamos dizer assim, um pouco tímida. Eu não entendia nada na época, porque eu era muito novo, minhas irmãs também, muito menos do que eu. Mas, na verdade, dentro dele pulsava algo, era algo, não vou dizer é algo tão verdadeiro que a gente falou, não tem como a gente não apoiar o sonho, porque é isso. Ele vai no mercado, ele fala sobre isso, ele acorda, fala sobre isso, vai no banco, está falando sobre isso, visita alguém, fala sobre isso, foi viajar, fala sobre isso. Então, assim, é dentro dele, é a mesma pessoa que está em cima do altar, é a mesma pessoa que está dentro de casa, é a mesma pessoa que está fora. Então, eu acho que para uma família, para um legado, precisa ver isso. Tanto, se você pegar, por que Isaac foi, né, quem foi? Porque ele viu em Abraão, ele tinha a essência de Abraão. Jacó, ele quase vacilou ali, mas depois ele alinhou no decorrer do tempo e ele entendeu que aquilo que Isaac estava fazendo era a coisa correta. Então, eu acho que o pastor ele tem que alinhar muito a vida de altar e a vida dentro de casa. Porque não tem como você ganhar a tua família sem o exemplo. Eu acho que a parte principal do pastor aí é o exemplo. Eu vi no meu pai. Então, assim, eu tinha um exemplo. Não é um exemplo de discurso. Um exemplo de vida, de fé. Um exemplo de vida de amor. Um exemplo de vida de compaixão. Um exemplo de vida de todas as áreas. De família, de homem, de pai. Eu vi o exemplo. Diferente
de muitos que a gente conhece, onde o pastor ele deve, onde o pastor ele fala palavrão, onde o pastor ouve música do mundo, onde o pastor tem viciozinhos aqui, viciozinhos ali. E você fala assim, como é que você vai exigir do teu filho, sendo que você não é exemplo? E no meu caso, pelo contrário, eu tinha o exemplo correto dentro de casa. Então, essa síndrome de Naamã aí, ela é complicada para o pastor. Eu acho que tem mais um ponto aqui, que foi extremamente importante, eu acho, na minha caminhada, é que eu, desde que, vamos dizer assim, assumi o meu papel, entendi, não, é isso aqui, com 18 anos, é por aqui que eu vou, foi começado a trabalhar na minha mente a questão de legado, que é isso que a gente vem conversar aqui. Veja, eu entendi que, bom, meu pai está construindo uma mega igreja, uma igreja grande. Não por ser uma mega igreja, mas assim, o meu pai está querendo ganhar a cidade toda para Jesus. Quem é que vai continuar isso daqui? Quem é que vai dar segmento a isso aqui? Então, eu entendi e vamos dizer assim, no culto, eu entendi que aquilo que vocês estavam fazendo para mim era construir um legado, deixando uma herança para mim. Pera lá, daqui a pouco tu estava que nem Abraão, né? E aí eu vou deixar tudo isso aqui para quem? O que adianta eu construir? O que adianta eu ganhar? O que adianta eu fazer? O que adianta eu gastar toda a minha vida aqui? E vai ficar para quem? Vai ficar para Eliezer, um servo? Pelo contrário. Aí nasceu dentro de mim, eu vou ajudar, e a minha vida inteira foi ajudar a minha família, ajudar meu pai, ajudar a igreja, ajudar o ministério, mas sempre entendendo que Abraão foi ele não concluiu, ele simplesmente foi o primeiro. Aí vem Isaac não concluiu, vem Jacó não concluiu, veio as 12 tribos, e assim vai sucessivamente. Então, assim, o ministério, pensa comigo, você ser um pastor, e de repente você acaba, o que acontece com o teu ministério? Ele acaba por aí, ele morre, todo o teu trabalho, todo o teu esforço de ganhar pessoas, de ensinar. Se você morrer e você não tem alguém para deixar como legado, alguém deixar direcionado, todo o teu projeto ele pode sucumbir, ele pode virar em nada. Assim como grandes homens, né, como Jim Swaggart e tantos outros que a gente poderia citar aqui, homens que foram poderosos, que daqui a pouco não deixou um sucessor. 1, 2, 3, 4. No nosso caso, da nossa família, somos em 4 filhos, e 4, possivelmente, são 4 sucessores a continuar aquilo que foi começado. Então, eu acho que a maior ideia que eu poderia deixar para você é essa. Gaste tempo, eu diria assim, gaste tempo da tua semana, do teu dia, em formar esses sucessores. Formar os teus filhos, porque eles vão ser a igreja tua de amanhã, eles vão ser os líderes teus de amanhã. Então, se você não fizer isso, é muito difícil, você vai chegar no final da tua vida e você não vai ter com quem deixar. Você não vai ter com quem deixar o bastão. Você não vai conseguir passar o bastão. Assim aconteceu com... Eu não me recordo o nome, Davi Miranda, que foi um grande pastor, que meu pai falava, que enchia estádios. Ele era a pessoa, mas e cadê o sucessor? Para deixar o bastão. Cadê os filhos para pegar e dizer, não, vou estar acompanhando, vou estar junto, eu vou ser melhor, eu vou ser, quem sabe, maior do que o meu próprio pai foi, né? Nessa ideia. Então, eu creio que esse seja o ponto aí para que os pastores possam avaliar. Essa é a minha visão como filho de pastor, né? Como filho de pastor, eu creio que tudo isso que eu comentei com você é extremamente importante. Claro que meu pai foi me dando responsabilidades devagar, né? Eu me recordo a primeira vez que ele me chamou para pregar, me recordo a segunda, ele me motivou, me incentivou, me ajudou a fazer a minha primeira palavra. Quando eu terminei de pregar, ele veio, me elogiou, mesmo que eu preguei 5 minutos só, eu me lembro como se fosse hoje, eu preguei 5 minutos, ele pegou a palavra, continuou a pregação lá mais 40 minutos, ele fez toda a pregação de novo, né? No final veio, me elogiou, tal, e depois ele me corrigiu, disse aonde que eu poderia melhorar, tal, e sempre foi assim a nossa vida. Uma responsabilidade de acordo com aquilo que ele achava que eu poderia fazer. Eu achava que não poderia fazer nada, mas ele foi me dando pequenas responsabilidades. Abrir a igreja, fechar a igreja, cuidar disso, cuidar daquilo, pequenas, e foi indo, foi aumentando, até o ponto dele dizer, bom, eu acho que está mais ou menos, você está mais ou menos formado, entre aspas.
agora em diante é lapidar algumas coisas e foi isso. Então às vezes você como pastor, você acredita em todo mundo, mas você não acredita na tua própria família. E eu acho que eu acho que o grande segredo aqui do pai, o grande segredo dessa questão de descendência é você acreditar naqueles que vêm depois de você. Eu acho que é isso. Pastor Guilherme, obrigado. Muito importante o que você falou aqui. E eu queria concluir essa nossa fala usando a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa base sempre, e nós vamos caminhar por ela, vamos respirar ela, e vamos seguir as coordenadas dela, e vamos nos espelhar na Bíblia, né? Quando a gente fala de descendência, que aquilo que eu citei, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Abraão gera Isaac, como você falou, poderia ser um Eliezer, que Abraão até questionou, será que é o meu servo Eliezer? Que vai dar continuidade àquilo que Deus prometeu, porque o ministério não é nosso, a igreja não é nossa, não é algo pessoal, mas o chamado e a promessa de descendência é nossa. Nós temos uma promessa da bênção de Abraão na nossa vida. De nós sairá nações, sairão reis, sairão sacerdotes, sairão pregadores, sairão aqueles que vão influenciar. Então, essa bênção, eu acredito que essa tem que estar na nossa vida e na nossa família. E ouvindo o Guilherme aqui, eu lembrei que eu nunca forcei nada, eu disse, não, você vai ser pastor. Eu sempre amei meus filhos e sempre procurei motivá-los, né, dentro daquilo que vocês ouviram a Dani falar, a Daniela falar, o Guilherme falar aqui, e as coisas foram acontecendo automaticamente. Então, uma coisa que eu tenho certeza, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, a primeira promessa mesmo de Deus é a nossa casa. Então, primeiro Deus, depois eu, e depois a minha casa, e depois a igreja. Por que primeiro Deus e depois eu? Porque eu sou o provedor. Se eu não estiver bem, como é que a minha família vai estar bem? E como a igreja estará bem se eu não estou bem? Então, uma coisa importante que eu aplico, eu não sei o entendimento de cada pastor a esse respeito, de cada irmão, de cada líder, mas eu quero compartilhar algo com vocês aqui, né? Porque eu acho que essa ideia da vida, você organizar a tua vida, quando Salomão disse há tempo para todas as coisas, ela é muito importante. Então, o que eu faço como pastor? Pastor Jairo faz. O que eu faço? Eu tenho Deus em primeiro lugar, procuro cuidar de mim, ligado, obviamente, à minha família, e nesse cuidar de mim, minha esposa sempre está comigo, desde fazer exercício físico, de academia, cuidar da saúde, ela sempre está comigo. Mas eu tenho algumas coisas pessoais que eu gosto, que é aquilo que me faz feliz, porque é um dom que Deus me deu. Por exemplo, eu gosto de pintar, sou um autodidata, eu tenho um tempo para pintar. Isso é sagrado, é uma bênção para mim, é uma terapia. Outra coisa que eu gosto, que nem todos gostam, eu gosto de natureza. Eu gosto de sair, a minha região aqui é uma região linda, a parte geográfica, eu gosto de caçar, dentro de uma maneira legal, tudo legalizado, mas eu gosto de ir para as fazendas, eu gosto de caçar. Isso eu faço uma vez por mês, um dia, numa segunda-feira, segunda e terça, uma vez por mês eu vou para uma fazenda com meu irmão, que também tem os documentos e a autorização do Exército para caçar, e nós vamos caçar javali. Isso é outra coisa que eu gosto. Isto tem sido uma benção, dá uma quebra. Então, eu sou um homem que um dia ouvi o Guilherme falar, pai, eu te admiro porque você sabe ser feliz. Então, eu sei ser feliz com a minha vida, fazendo o que eu gosto, ser feliz com a minha família, porque eu acho que a família é
é a base de tudo, porque se a família não está bem, você não vai ser feliz, né? Então, talvez, pastores, temos pastores aqui que você enfrenta um problema com teu filho hoje. Você está enfrentando um problema com a tua filha hoje. Mas eu gostaria que você se revestisse de uma ideia de que a tua família será uma grande bênção. Que teus filhos, eles são uma grande bênção. E aparentemente, você pode ter hoje um filho fora da rota, que não quer te ouvir, que não te aceita. Não se desespere. Ame esse teu filho. Cuida dele, trata bem. Porque é o Espírito Santo que vai convencer, porque Deus é o mais interessado em abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Então, hoje, eu sou pastor da igreja, amém, meus filhos estão aí, como vocês viram, estamos ministrando, trabalhando junto, além da minha família, eu sempre falo que a minha equipe de líderes principais da igreja também fazem parte da minha família, porque há uma ligação muito forte, um amor muito grande, realmente de família. E a igreja, para mim, é a grande família de Deus, que eu faço parte, e eu amo a igreja, eu faço tudo com amor, e tenho tido esta graça de organizar, porque há tempo para todas as coisas. Tempo para Deus, tempo para você, tempo para a família, tempo para a igreja. Então, eu quero encerrar essa minha fala dizendo para você que os teus filhos, eles fazem parte daquilo que Deus deu para você. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do pastor Jairo, o Deus do pastor Guilherme, o Deus da pastora Dani, o Deus do pastor Gilney, o Deus do pastor Jarbas, o Deus do Rogério Cardoso, né? O Deus da Daiane, o Deus do pastor Mauro Fraga, o Deus do Alex, o Deus do pastor Gilmar. Então, aí o nosso Deus, ele abençoa a nossa vida e vai abençoar os nossos filhos. E os nossos filhos terão a bênção que nós temos, vão usufruir da promessa que Deus deu para nós, e o dia que a gente sair de cena, eles vão dar continuidade no nosso legado, o legado que nós deixamos, e eles continuarão influenciando e vão cumprir o propósito. É uma continuidade, é uma sequência, e nós vivemos dentro desta visão. Porque às vezes o pastor diz, eu sou pastor, eu tenho chamado. Mas o teu chamado específico, pode ter certeza, vai atingir tua família, vai atingir teus filhos, porque Deus quer uma descendência, uma geração. Ele pode ser o teu chamado, um chamado específico, mas Deus vai te dar um descendente, que será uma grande bênção, e vai ser o reflexo de tudo aquilo que você é hoje, para dar continuidade dentro do projeto e da visão que você tem para fazer a obra de Deus. Então, quero deixar aqui esta fala. E eu acredito que a semana que vem vamos torcer, que eu vou estar aqui com a minha esposa do meu lado, para ela compartilhar com vocês. Vocês querem ouvir a minha esposa? Amém? Então, os pastores aí vão convidar as esposas para estar junto. Porque terça-feira que vem, a minha esposa vai estar aqui do meu lado, também trazendo uma palavra, porque realmente ela tem sido uma coluna do meu lado, uma mulher forte, uma mulher guerreira na oração, uma mulher que tem feito a diferença na nossa caminhada como uma líder, como uma mulher abençoadora. Ela não é muito do altar, de pregar, né? Às vezes o pessoal diz, pastora prega, pastora vem, prega, aí ela vai e ministra. Quando eu viajo, que ela fica, e eu claro, não gosto de viajar sozinho, mas aconteceu esses dias atrás aí, viajei, e quando eu voltei, primeira coisa que a igreja disse, podia ter ficado mais tempo, pastor, fica e deixa ela ministrar. E eu digo, graças a Deus. Eu digo, glória, que bom, né?
a igreja ama Biela, apesar de eu ser um evangelista, né? E ela é de confronto, mas, acima de tudo, uma bênção, mulher de oração. Acho que ela tem muito para compartilhar, para falar, vai ser uma grande bênção. Tá bom, gente? Olha, foi uma alegria ter vocês aqui. Pastor Guilherme, obrigado. A Dani. E foi uma alegria ter esse momento aqui e ouvir mais meus filhos falar. E eu espero que tenha contribuído com todos vocês. Então, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma noite de sono reparador e vamos avançar, vamos ganhar almas, porque esse é o propósito da igreja, é o nosso chamado. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço, durmam bem e fiquem com Deus.